Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a afasia na visão da medicina germânica. Esse tema entrou em evidência aí por conta das últimas notícias, onde um ator americano, né, de Hollywood, foi diagnosticado com essa doença, abandonou aí a carreira, na verdade se aposentou por causa disso. E aí então esse tema explodiu aí nas redes sociais, aí nas notícias, e se falou muito, né, sobre a afasia do ponto de vista convencional, do ponto de vista da medicina convencional, e eu queria trazer aqui para você o ponto de vista da medicina germânica sobre isso e outras possibilidades associadas a esse tema, a esse sintoma, né, que é um sintoma, e também sobre o que a gente pode trazer a mais para esse tratamento, né, que já existe um tratamento convencional através de fonoaudiologia, né, através da própria medicina. Então nós vamos falar aí sobre o caso do Bruce Willis, né, que foi o ator que eu acabei de citar, que acabou sendo diagnosticado com afasia e teve que abandonar, né, a carreira de ator, se aposentando aí esse ano. Então vamos falar também da neuroanatomia envolvida na afasia, os dois tipos de afasia, né, tem a afasia de Broca, a afasia de Wernicke e um terceiro tipo chamado de afasia global, que na verdade é quando a gente tem a associação dos dois tipos de afasia. E aí, então, a partir disso, a gente trazer também qual é a causa biológica, que a gente chama de causa emocional, que está envolvido ali nesse sintoma, né, que causa esse tipo de sintoma. Então, a família do Bruce Willis anunciou no dia 30 de março desse ano que o ator de 67 anos vai se aposentar da sua atuação, né, no cinema, após esse diagnóstico de afasia, um distúrbio aí que envolve a linguagem, né, e afeta principalmente aí a capacidade de comunicação. Então, realmente, para um ator, se torna algo um pouco mais complicado. E aí, como eu disse, nós temos dois tipos de afasia: a afasia de Broca, ou de Broca, como alguns chamam, e a afasia de Wernicke, né? O tipo ele vai estar associado, né, à região do sistema nervoso central que está envolvida no processo de lesão ou de disfunção associada aí à comunicação. Então nós temos a área de Broca, que é essa área anterior aqui, é uma área ali em volta, né, da região insular, da região, né, peninsular esquerda, onde a gente tem aqui o córtex motor. É por isso que a área de Broca vai estar mais associada à questão da execução, né, da execução muscular da fala. E a área de Wernicke, aqui na região posterior, também ali na região peninsular esquerda, porém na área pós-sensorial, ou seja, pós-sensitiva, né, associada a um outro tipo de córtex. Então, o córtex aqui da área de Broca teria uma função mais motora, o córtex aqui associado à área de Wernicke uma função mais sensorial. E aí, então, como eu estava dizendo, né, a área de Broca envolve o córtex motor para a fala, né, conhecido aí nessa região como área de Broca, localizado do lado esquerdo do córtex cerebral, na região que controla os músculos laríngeos e das cordas vocais. É por isso que quando o indivíduo tem uma lesão diagnosticada nessa região, ou seja, uma manifestação associada a essa região, a dificuldade que ele tem é de executar a fala, né? Então, imagina que os músculos da laringe e das cordas vocais, né, estão associados à produção da voz, né, à produção das palavras, né, à execução das palavras, não está funcionando bem. É como se esses músculos estivessem meio que paralisados, né? Não é como se estivessem, não. Eles estão ali meio paralisados. Então, quando o indivíduo ele sabe o que falar, mas quando ele vai colocar isso em ação, a musculatura não está funcionando tão bem, não está contraindo como deveria, e já que a gente está falando de um processo aí bem fino, de ajustes muito finos, né, muito preciso para se executar uma determinada palavra, uma determinada vogal, por exemplo, uma determinada consoante, a gente tem movimentos, né, e uma quantidade de contração que deve ser precisa para executar aquela fonação. Quando isso não ocorre, então o cliente ele não consegue, ele tem dificuldade de produzir esses sons a partir da função muscular. Então isso acaba gerando uma frustração muito grande, né, para o cliente, para o paciente. E aí então, com o tempo, isso pode ir gerando tanta dificuldade, tanta frustração, tantos outros conflitos associados a isso, que vão gerando sim prejuízos cognitivos, dificuldades cognitivas. Muitas vezes o paciente até é confundido, né? Às vezes ele nem tem um prejuízo cognitivo tão grande, mas o fato de ele não conseguir falar, algumas pessoas já interpretam que aquela condição está associada ao cognitivo e não a uma execução muscular, uma dificuldade de execução muscular. E aí, quando a gente vai para outra área, que é a área de Wernicke, né, nós vamos ter uma condição que afeta a capacidade do indivíduo, da pessoa, né, de falar corretamente. Por exemplo, ele pensa numa palavra, ele quer falar a palavra carro, por exemplo, então ele pensa carro, mas a palavra que sai é completamente diferente. Então ele não consegue formar frases coerentes, né? Então ele diz palavras erradas,
ele vai usar palavras inventadas ou completamente diferentes daquilo, do significado que ele queria colocar ali, né? E acaba que as frases vão ficando sem sentido, né? Eu lembro que eu tive a primeira experiência que eu tive com esse tipo de paciente, de cliente. Eu era fisioterapeuta, na verdade eu estava estudando fisioterapia, eu estava atendendo um cliente, um paciente na área de hidroterapia. E aí então, na verdade, naquele momento eu ainda não entendia o que estava acontecendo ali, né? O que significava aquilo. E era um paciente muito frustrado, ele ficava muito nervoso, muito irritado, porque ele sabia o que ele queria dizer, mas quando ele falava, saía uma frase completamente sem sentido, uma frase completamente sem significado. E aquilo foi muito curioso para mim na época, né? Porque depois, é claro que eu recebi toda a informação, né, do que estava acontecendo, mas inicialmente achei muito curioso, né? Uma pessoa que visivelmente sabia o que queria dizer, inclusive a cuidadora dele falava comigo assim: não, ele sabe o que ele quer dizer, mas ele não consegue, as palavras saem diferentes. Então, e aí em casos mais graves, né, pessoas que têm comprometimentos maiores, mais intensos, a dificuldade não é só de colocar as palavras com o significado, né, que ele quer dizer, mas também de entender o que as outras pessoas estão querendo dizer, né? Ou até de ler alguma coisa, né? Quando ele lê, o significado para ele é meio que invertido ou sem significado, as coisas ficam meio fora de ordem, né, na cabeça dele. Então a área de Wernicke é responsável pelo processamento das palavras, está localizada aqui no córtex pós-sensorial, nas proximidades ali do córtex temporal esquerdo, como eu disse, próximo à área insular no córtex esquerdo. Então, o gráfico da afasia de Broca, né, ou de Broca, ele tem as seguintes características, né? Então, a gente tem aqui um indivíduo que falava normal, que se comunicava super bem, né? Principalmente a gente falando aí do ator, né, norte-americano, o Bruce Willis, né? Então, de repente, alguma coisa aconteceu na vida dele que fez com que o corpo dele, ou seja, que o sistema nervoso autônomo dele manifestasse alguma modificação, né? Alguma estratégia biológica de sobrevivência, e o resultado dessa estratégia biológica de sobrevivência foi a afasia, né? Quando a gente fala sobre uma estratégia biológica de sobrevivência, a gente está falando que em determinada situação vivida, o inconsciente percebeu um perigo à sobrevivência, né? Ou seja, traduziu uma cena social em algo associado à sobrevivência, e o nosso inconsciente faz isso muito bem, faz isso com maestria, né? A gente vive a nossa vida social, o nosso meio ele é social, né? Porém o nosso meio interno, o nosso inconsciente, ele é instintivo. Então qualquer situação de perigo que ele vê aqui fora, independente se eu estou no meio da selva ou não, se eu estou no meu trabalho, ele vai traduzir isso, ele vai identificar isso como se eu estivesse numa situação de luta ou fuga, como se eu estivesse lá no meio da selva. E aí o conflito biológico que está associado, né, essa interrogação aqui, ou seja, esse DHS, esse impacto biológico que está associado aí à afasia de Broca, é um tipo de susto, é um tipo de medo, de sobressalto, é uma situação que pega a pessoa de surpresa de tal forma que ela toma um susto tão grande, que talvez até você já tenha vivido alguma situação parecida assim, mas que falta a fala, sabe? Que a pessoa fica completamente sem fala. Não é depois, né? Fiquei afônico depois que alguma coisa aconteceu. Não é exatamente disso que eu tô falando, é que na hora, no exato momento que aconteceu, os músculos laríngeos e das cordas vocais foram bloqueados, foram paralisados propositalmente. Então é o perigo que a pessoa vive e que naquele momento o inconsciente percebe que é mais seguro não produzir nenhum som. Não sei se você entendeu, mas é mais seguro não falar nada, é mais seguro não produzir absolutamente nenhum som do que gritar, do que pedir socorro. Então é mais seguro ficar parado. É uma estratégia biológica de sobrevivência associada ao fingir de morto, né? A gente conhece aquela estratégia de sobrevivência onde o animal fica completamente paradinho, parece que está morto, está ali fingindo de morto, mas essa também é porque está associada a uma questão motora também, é um controle motor. Então, quando o indivíduo bloqueia a capacidade de fala, ele também, naquele momento, está fingindo de morto, porém, é uma situação bem particular, bem específica, associada aí às cordas vocais. Então, mais especificamente, é uma preocupação, é um susto no meu território, é um susto territorial, uma preocupação territorial, aonde falar, produzir som, parecia perigoso para o meu inconsciente. Então, ele bloqueia isso. E aí, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que existe uma linha de desenvolvimento aqui, né, essa azul, que é o momento em que aconteceu a situação, e aí então esse azul aqui seria que o indivíduo ainda está vivendo o processo, ele ainda não recuperou a sensação de segurança. E aí quando parcialmente ou totalmente ele recupera a sensação de segurança, ele passa por um período
que a afasia ela dá uma piorada, ou seja, quando ele se sente mais seguro, que o processo de cicatrização, de retomada da segurança, de retomada da homeostase começa a acontecer, os edemas, principalmente no sistema nervoso central, né, que a gente está falando de um lugar específico da área de Broca, principalmente nesse local e principalmente nas cordas vocais, na região ali das cordas vocais, fica maior, fica mais intenso e aí então fica ainda mais difícil produzir a voz. E aí o grande problema é que as pessoas acabam ficando anos nesse processo é que ao não identificar aquilo que aconteceu na vida delas, né, que trouxe esse sintoma, elas também não têm a oportunidade de tornar consciente coisas que estão sendo revividas no dia a dia. Então, uma das grandes questões aqui, e talvez uma questão de grande importância para o tratamento desse paciente que tem afasia, são duas coisas, né? Primeiro, quanto mais rápido isso for identificado, melhor será o resultado do tratamento, ou seja, melhor talvez ele recupere mais rápido e melhor seja a recuperação em relação a essa afasia. A gente tem casos de recuperação, né? Inclusive espontâneas, e principalmente porque o que mantém esses indivíduos no sintoma, com esse sintoma, geralmente é o processo de retraumatização, né? Então esse paciente entrou em uma traumatização, esse sintoma, né, essa estratégia de sobrevivência se ativou, enquanto ele está vivendo e revivendo esse conflito, né, esse trauma através de alguém que estava presente no trauma, do lugar que estava presente no trauma, né, de um horário específico, de não sei, de um ambiente específico que ele costuma frequentar. Enquanto essas memórias estão presentes e o indivíduo não tem a menor consciência disso, geralmente é isso que faz as coisas ficarem se retroalimentando, fazendo com que o cliente, com que essa pessoa não saia desse ciclo. E aí, quando o tempo vai passando, né, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica dele ter uma melhora exponencial, né, uma melhora substancial. O conflito biológico associado à afasia de Wernicke já é um conflito de medo-susto, né, um conflito de susto territorial, preocupação territorial, mas associado a um conflito de separação, uma separação sofrida, brutal, injusta, com um sentimento de atordoado, de não ter condições de articular as palavras, sabe? Você fica completamente... Imagina aquela situação anterior que eu falei, né? Você fica sem voz, é mais seguro não falar, mas aqui a gente tem o... Bom, é mais seguro não falar. Além disso, você não consegue articular, né, os pensamentos, não consegue articular as palavras no momento que acontece. Então, meio que o decorrer do processo, né, quando o paciente ainda não recuperou o senso de segurança, assim como a gente já falou no outro, né, enquanto ele ainda está vivendo o conflito, a sensação também é essa, né, de não conseguir articular as palavras, de não conseguir, eu sei o que eu quero dizer, mas na hora que eu vou falar, o meu inconsciente não, ele bloqueia isso, eu fico completamente atordoado e não consigo colocar em prática exatamente aquilo que eu pensei. E aí, no Wernicke, né, na afasia de Wernicke, além dessa questão da fala, a gente tem prejuízos de memória de curto prazo. É um paciente que fica esquecendo as coisas mais facilmente, é um paciente que fica tendo crises de ausência, né? Sabe quando você para assim do nada e fica olhando para o nada, você fica meio paradão? E aí, então aqui a gente tem uma diferença que é quando o paciente vai para a fase PCL, a questão associada à afasia de Wernicke, ela dá até uma melhorada, tem uma redução de sintomas, porém o prejuízo de memória de curto prazo ainda se mantém. E quando o gráfico evolui, né, o paciente vai tendo melhoras graduais, tanto em um caso, né, quanto no outro, a afasia de Wernicke. De fato, tudo se resolvendo, principalmente resolvendo rápido, né, sem tantas cronicidades, sem passar um tempo muito longo, a chance desse paciente ter uma fala normal ou parcialmente normal, muito próximo do normal, se torna bem maior. Bom, esse vídeo é um recorte, né, de todo um fundamento, de toda uma informação muito maior envolvida em todos esses aspectos, né? Existe muito mais informação sobre isso do que a gente falou aqui, né? O objetivo era realmente ser rápido, ser dinâmico, passar a mensagem de forma que você conseguisse entender aí e também te convidar, se fez sentido para você, se você gosta desse conteúdo aqui, se você gosta dos vídeos que eu faço aqui, tem um workshop novo de medicina germânica. O link está aqui na descrição desse vídeo. E aí lá eu te garanto que vai ter muito mais conteúdo, que você vai aprender muito mais sobre traumas emocionais, sobre medicina germânica. Então, se fez sentido para você, se inscreve e eu te vejo lá então. Um abraço.